Queria que você abrisse a palavra de Deus em João capítulo 15. No Evangelho de João capítulo 15 diz: eu sou a videira verdadeira. Diga assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo aquele que produz fruto, ele o poda. Quanto a vós, já estáis limpos por causa da palavra. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Essa é a mensagem final. Aliás, é a mensagem do início e tem que ser a mensagem do fim. Tudo aquilo que nós ouvimos aqui durante esses dias, desde a escola do clamor até a conferência, nesse exato momento eu queria fechar esse momento, queria orar por vocês, queríamos estar juntos, mas essa tem sido a palavra. Porque quantos ficam pelo caminho? Quantas pessoas começam bem, mas ao longo do seu caminho simplesmente se afastam ou perdem um brilho? Mas a Bíblia diz assim: permanecei em mim. Diga comigo: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Interessante a frase como ela é colocada aqui pelo Espírito. Deus, ele deseja que você permaneça, mas a primeira atitude depende de você, não de Deus. Primeiro ponto de referência aqui, se você estudar, permaneçam em mim, tenham a atitude de permanecer, que eu permanecerei em vós. Quer dizer, quem começa essa atitude é quem? Deus, você. Cada um de nós temos que ter o quê? Uma decisão radical de não olharmos para lugar nenhum, mas sim olharmos para permanecer. Então ele permanecerá em vós, em nós. Versículo 5: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Vamos lá, nesse contexto aqui de João capítulo 15, primeira atitude pertence a cada um de nós, sim ou não? Segundo lugar, ele diz: sem ele nada podeis fazer. E se você estiver conectado com a fonte, com a vide, você vai dar fruto. Mas ele não diz que você vai dar resultados. Ele diz que você pode dar resultados, mas ele diz fruto não. A diferença entre fruto e resultado é que fruto vem de Deus, resultado vem do esforço da tua carne. A grande diferença entre você pode construir uma igreja, você pode construir um ministério baseado em resultados. Toda a sua vida, todo o seu ministério, tudo que você faz em torno de você, você pode ter resultados, mas fruto não. Fruto, porque ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então eu queria que você nesse exato momento fizesse uma meditação junto comigo nessa palavra. Você quer resultado ou você quer fruto? Você quer resultados no seu ministério ou você quer frutos? Essa é a mensagem central dessa conferência. Mas para a gente fechar, é uma decisão que você tem que sair daqui com ela muito clara. Porque quando você pisar ali fora, o mundo vai te chamar para resultados. No momento que você pisar do lado de fora desse prédio, a mídia vai te chamar para resultados. Você mesmo vai se cobrar por resultados. Seus amigos vão te cobrar por resultados. Você se cobra por resultados. E todo mundo vai te cobrar para ter resultados. Mas também, se você sair daqui com algo claro, uma revelação clara de Deus, que resultados são importantes, mas sem fruto, o resultado ele perde o sentido. Diga para o teu irmão: sem fruto, os resultados se tornam useless, como se diz em inglês, sem sentido ou sem uso. A palavra inútil em inglês é sem sentido, é useless, quer dizer sem uso, quer dizer o que você for fazer para usar, você não tem sentido. Agora você vai abrir comigo lá em Atos. Não, peraí, vamos continuar aqui mais um pouquinho, tá? Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora, ele condiciona que as suas orações sejam ouvidas
se você está conectada com Ele. Por quê? Conectado com Ele. Porque senão o seu pedido vai ser egoísta. Senão a motivação de tudo aquilo que você fizer vai ser você no centro. Vai ser por resultados. Então Deus está dizendo: eu vou responder tudo que você orar, se você estiver alinhado comigo, se você estiver conectado comigo, se as fontes de você fizer estão todas conectadas comigo. Caso contrário, você vai estar conectado com o seu ego, e tudo que você fizer está centralizado em você. E essa palavra é muito clara. Diz assim: a minha palavra estará em vós. Não faltará palavra na sua vida. Levante as suas mãos assim, ó. Receba, 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 receba as revelações de Deus, as palavras de Deus. Mas receba também raízes profundas, para que você se conecte com a vide. Receba não apenas palavras, receba não apenas, meu Deus, resultados ou frutos, mas a sua raiz vai se aprofundar mais a partir dessa conferência. Agora você vai abrir comigo lá onde eu quero, em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, para mim um dos textos mais tremendos sobre o Espírito Santo. A gente vai para capítulo 2, mas nós esquecemos do capítulo 1. No capítulo 1 diz assim, versículo 4: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Existia uma promessa: o Espírito Santo ia descer. E existia uma condição. Diga para mim, comigo: existe uma condição. Toda promessa é condicionada a uma condição. As promessas do Brasil estão condicionadas à nossa resposta diante de Deus. Muita gente cobra de Deus, mas Ele está dizendo: a promessa vai descer, mas espera. Quantos esperaram realmente a promessa? Das 500 pessoas que estavam ali, só 120 estavam no cenáculo. Então quer dizer, se nós olharmos resultados, 500 pessoas ouviram essa palavra, foi quando Jesus foi levado aos céus, mas somente 120 realmente executaram a palavra e afirmaram a palavra, se tornou decreto na sua vida e tiveram os resultados e frutos de uma vida diante de Deus. Em outras palavras, queridos, fique claro isso diante de você, que toda a promessa de Deus é condicionada à sua obediência. A nação brasileira tem muitas promessas, mas ela está condicionada à nossa nação se render em obediência. Segundo lugar, ele declara: não vos importa, não, um pouco antes, versículo 6, ele diz, versículo 5, ele vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ele apontou o caminho, diga comigo, ele apontou o caminho. Vocês foram batizados com água, mas agora vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Então ele começou, na verdade, Jesus já estava apontando o ambiente, transformando esse ambiente desde João capítulo 20. Eu falei isso aqui, eu creio que no primeiro dia, quando os discípulos bateram na porta. Aliás, Jesus bateu na porta e os discípulos estavam com as portas trancadas, morrendo de medo. Jesus bate na porta e ele fala: paz, 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 paz. Porque eles estavam debaixo de tormento. Um pouco antes você vê Maria, e Jesus aparece para ela ali no jardim, e ele chama o nome dela, mas ele não chama o nome dos discípulos. Ele chama Maria, mas ele não chama Pedro nem João. Por quê? Porque Maria não estava debaixo do espírito de medo. Maria não estava debaixo do espírito de tormento. Então ele chama pelo nome. Mas Pedro, João e os discípulos estavam atormentados pela culpa e pelo medo. Então ele diz: paz, paz. Aí ele começa a criar um ambiente correto para que Atos 1, 2, 3 e por sequência fosse manifestado. Qual é? Assim como o Pai me enviou, eu vos enviarei. Sede cheios do Espírito Santo.
Estenda suas mãos assim, ó. Deus está criando um ambiente, toda essa conferência, toda essa escola, tudo que você fez aqui, ó, desde a escola do clamor, preste atenção o que Deus faz com a gente. Ele pegou a gente durante uma semana e começou a trocar os ambientes. Durante uma semana a gente está começando imergindo na glória, imergindo na presença. É de manhã é jejum, de tarde é oração, é a glória de Deus descendo, sendo transformados não de culto em culto, mas de glória em glória. Essa é a diferença. Não é culto que vai mudar você, não. É glória sobre glória, é presença sobre presença, é glória sobre glória, é glória sobre glória. O foco que nós estamos na escola não é encher vocês de conhecimento humano, mas expor cada um de nós a uma troca de ambientes, de tal forma que somos transformados de glória em glória. Nós estamos me lembrando, hoje vai ter o Descende, está começando a acontecer, mas eu me lembro, na mesma época nós tivemos o Second Wave aqui no Mineirinho, há 6 anos atrás, e eu me lembro que Deus me deu uma estratégia. A estratégia é dos gaúchos. Tem gaúcho aí? Como se faz churrasco? Pega carvão e pega fogo no carvão, aí vai botando mais carvão, pegando fogo. Aí essa foi a estratégia. Deus falou comigo: faz o seguinte, pega 10 dias e bota o povo cheio do Espírito Santo, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Pega a glória de Deus, vai derramando sobre ele, azeite derramando sobre ele, glória derramando sobre eles. Aí depois de 10 dias, coloca eles aqui na lagoinha cheia de pessoas, 4, 5 mil pessoas queimando por Jesus. Aí as 4, 5 mil vão pegar fogo. Aí depois das 5 mil pessoas pegando fogo, bota eles no meio do Mineirinho. Há 6 anos atrás, pessoas chegaram para mim: você é louco, você vai encher o Mineirinho? Nós enchemos 20 mil pessoas. E nós colocamos, não 20 mil pessoas lá fazendo uma programação, não, 20 mil pessoas, das quais 5 mil estavam no meio, e elas queimando por Jesus, queimavam por Jesus. Aí de repente o fogo foi subindo, subia as plataformas, subia. No início era só embaixo, era só na plataforma embaixo. De repente você olhava, no final do evento, era 5 a 10 da noite, no final, lá na última galeria do Mineirinho, pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo, pessoas queimavam por amor a Jesus. Isso é troca de ambientes. Essa foi a visão que Deus me deu. E espere por 2027. Tem surpresas. Acho que vocês... Não, eu vou. Esse grupo aqui está muito fraco. Espere por 2027, que vai ter surpresa. Melhorou. Espere por 2027, vai ter surpresa. Melhora um pouco. Espere por 2027, vai ter surpresa. Espere por 2027, Deus vai tocar o Brasil. Ele já começou a falar comigo algumas coisas. Se eu fosse você, ficava conectado. Mas vamos voltar ao texto. Atos. Enquanto Jesus estava querendo levar eles para esse novo ambiente da glória, desde João 20, trocando o ambiente da cabeça deles, mas os discípulos ainda puxavam ele para a terra. Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? Jesus está falando do céu, Jesus está falando do reino descer, e eles estão querendo que o reino suba. Preste atenção, Jesus está dizendo: o reino de Deus vai descer. E os apóstolos, os discípulos estavam dizendo: o que você vai fazer aqui embaixo com esse reino da terra? Ele vai subir para o céu? Fala para o seu irmão: Deus está trocando a nossa mentalidade de terra para o céu. Pare de focar na terra e comece a focar no céu. Atos capítulo 1 diz assim: não vos importa
saber os tempos ou modos. Levante as suas mãos e fale assim: não te importa saber quem vai ganhar as eleições de 2026. Importa, se preocupa. Diz assim: o Pai determinou pelo seu próprio poder. Levante as suas mãos bem altas. Não vos importa saber o futuro do Brasil. Está nas mãos do Pai. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele pertence todos os tempos, todos os modos e todas as coisas. Para vocês, diz assim: no entanto, ao invés de vocês ficarem se preocupando com as coisas da terra, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Versículo 9: depois que ele disse isso, vendo-os, foi levado. A última palavra de Jesus. Eu acho que tem dois pontos que eu quero ressaltar aqui. O primeiro deles é a primeira palavra que Jesus fala depois que ele ressuscita. É importante, sim ou não? Imagina, depois de um grande acontecimento, depois de um grande evento com uma pessoa que você ama, o primeiro reencontro com essa pessoa, ele é importante. Eu quero que você acompanhe o meu raciocínio. Depois de um grande evento que acontece com uma pessoa, esse reencontro, ele é muito importante na vida da pessoa. E o primeiro reencontro com os discípulos, depois do grande evento, tá? O grande evento da ressurreição foi qual? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, sede cheios do Espírito Santo. E qual foi o último? O primeiro foi esse. E qual foi o último? Os dois, o primeiro e o último, fala da mesma coisa. Eu acho que você não está me entendendo, cara. Acho que vocês vão pegar. A primeira coisa que Jesus fala, depois do maior evento da história da humanidade, a primeira vez que um homem sofre, morre, o próprio Deus se faz carne. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não precisava, mas Ele deu o seu melhor. Se Ele deu o seu melhor, por que você dá para Ele o seu pior? Se Deus, sendo perfeito, deu o seu melhor, nós, sendo imperfeitos, nós damos aquilo que sobra para a gente. Aí diz assim: a primeira coisa que Ele faz, sacode a pessoa do seu lado. Sacode a pessoa do seu lado, sacode, acorda. Diz assim: a primeira coisa que Ele falou, depois do maior evento da história da humanidade, é sobre o Espírito Santo. E a última coisa que Ele falou antes de subir foi sobre o... Então por que a gente não prioriza o Espírito Santo? Sendo que a primeira coisa que Ele falou depois do grande evento da ressurreição foi sobre o Espírito Santo, e a última coisa que Ele falou antes de ser levado ao céu foi sobre o Espírito Santo. Essa é uma palavra revelada, queridos. A primeira e a última. Ele está querendo enfatizar algo. Ele está querendo enfatizar algo. E nesse meio tempo, entre a primeira vez que Ele encontrou com Ele e a última vez, os discípulos tentando pegar Jesus e puxar Ele para a terra. Pensa aqui nas coisas da terra, Jesus. Pensa que nós vamos morrer, Jesus. Pensa aqui, quem vai restaurar Israel? Quem vai ser o próximo presidente do Brasil? Qual vai ser o próximo salário mínimo do Brasil? Será que vai dar para eu pagar as minhas contas? Será que eu vou prosperar? Será que eu vou conseguir viver? E Deus está dizendo assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Eu sou o princípio, eu sou o fim. E tudo que eu faço é perfeito.
Agora vocês estão conseguindo me entender. Se Jesus ele priorizou o Espírito Santo, vem cá, olha lá. Depois que ele disse isso, e vendo eles, ele foi levado numa nuvem. E é interessante falar sobre nuvem, porque desde Êxodo capítulo 40, a nuvem fala da presença. A nuvem fala sobre nos envolver. A nuvem fala de nos encharcar. Essa mensagem precisa encharcar você. Essa mensagem precisa que cada ponto da sua célula precisa ser encharcada com óleo. Porque se você sair daqui sem estar encharcado, você não vai permanecer. Cada célula, a nuvem fala sobre cobrir. E onde a nuvem se movia, o povo se movia. Aonde a nuvem ia, eles iam. Onde a glória de Deus estava, eles iam. E aqui a nuvem envolveu Jesus, da mesma forma que a nuvem quer te envolver. Sabe, aonde você pisar, você vai sair daqui. Quando você pisar ali na primeira rua, a nuvem vai com você. A glória vai seguir você. Você vai ser não apenas um espectador da glória, mas um perseguidor e um perfurador de poços. A nuvem vai estar encharcando cada um dos seus. Eu não sei se você está conseguindo entender essa última mensagem que Deus está dizendo, é muito real. Ele diz assim: e olhando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Meu Deus. De repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Os sinais eles vão aparecer. Mas olha que interessante, foram 500 pessoas que experimentaram esse momento. Tem 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, não sei, que viveram coisas sobrenaturais aqui. Quantos vão esperar e permanecer? Quantos vão sair daqui? Porque dos 500, só 120 permaneceram. Os outros 380 se perderam ao longo do caminho. Não estavam no cenáculo. Não experimentaram a glória que Jesus estava apontando. Não deixaram aquele ambiente encharcar cada célula do seu ser. Não ficaram com seus olhos todos. Preste atenção. Eu quero que você preste bastante atenção aqui. Eles ficaram com os olhos atentos no milagre de Jesus ser assunto. Tá certo o português? Assunto aos céus. Acho que tá. Agora, da mesma forma que os seus olhos estavam atentos ao milagre, eles não estavam atentos à mensagem. Muitas vezes nós estamos atentos às manifestações, mas nós não conseguimos dar um download na mensagem. Ela fica aqui, ó, ela não desce aqui. É por isso que quando Elias estava para ser levado, da mesma forma, com carruagens de fogo, e Eliseu estava lá, primeiro eles caminharam juntos, um dos textos mais tremendos ali em 2 Reis, e eles caminharam juntos em cima, dentro do Jordão, se pôs em seco, eles caminharam juntos, houve uma transferência espiritual de Elias para Eliseu, e ele pede: eu quero a porção de obrada do Espírito que há em vós, em você. E a Bíblia diz: se você me vir subindo, você vai receber. Mas que interessante que durante a subida de Elias, um redemoinho estava aparecendo para eles. E aqui nos vê algo muito interessante, que as manifestações muitas vezes podem distrair você de olhar para o real lugar que você tem que fixar os seus olhos. Se você olhar para o redemoinho, você vai perder os olhos de Elias. Se você olhar, no caso de Jesus, somente para o milagre,
de Jesus sendo assunto aos céus, você vai perder a mensagem. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Que quando você pisar ali fora, os redemoinhos vão tentar distrair você. As manifestações vão deixar você mais atento a Jesus sendo levantado aos céus do que na mensagem dele ser o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele falou: a princípio, você não pode fazer nada sem mim, você não pode de forma nenhuma ser enviado para fora sem ser cheio do Espírito Santo. Ele começou com essa mensagem, ele terminou com essa mensagem. E olha o que diz aqui, no capítulo 2, olha lá, vamos lá rapidinho. Diz: aproximaram-se dele o dia de Pentecoste e estavam reunidos no mesmo lugar. Deus procura pessoas que são tomadas, encharcadas pela mensagem. Levanta suas mãos assim para ele. Jesus, 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 Jesus. Deixa esse óleo encharcar, não apenas a manifestação. Nós tivemos manifestação de anjos aqui nessa manhã, tivemos manifestações de alegria essa manhã, mas que nada disso se distraia da mensagem que Deus quer encharcar o seu coração. Eu vou repetir: nós tivemos manifestação de anjos essa manhã. Glória a Deus pelos redemoinhos. Nós tivemos, glória a Deus por Jesus ser assunto aos céus. Nós tivemos manifestações de anjos cantando. Nós tivemos manifestação de alegria, o óleo de alegria sendo derramado. Mas que nenhum desses moveres distraia você da verdadeira mensagem que Jesus quer que você saia daqui. Qual é então? Você sair da conferência: uau, de manhã nós ficamos adorando, houve um óleo de alegria, eu vi pessoas sendo tocada, uau, eu senti a presença de Deus, era gente lindo, maravilhoso. Mas isso não vai fazer você permanecer. Como assim? São milagres. Quantos milhões de pessoas passaram pelo Mar Vermelho? Viu o mar se abriu? Milagres. Todos os dias eles viam milagre. No deserto, as roupas deles não se destruíam. Eles recebiam todos os dias o que? Coluna de fogo à noite, uma nuvem cobria de dia, eram codornizes, era água nas pedras, milagres sobre milagre. Mesmo assim, esses milagres não fizeram eles diferentes de seres humanos querendo só milagres e manifestações. A última mensagem dessa conferência não pode ser a não ser: tire os seus olhos dos redemoinhos e coloque na mensagem. Tire seus olhos, não que eles não vão acontecer, porque eles aconteceram naturalmente, porque quem está conectado com a vide, quem está conectado com a vide, não vai ter só resultado, vai ter fruto, e fruto é liberdade do Espírito Santo, a glória de Deus desce, fruto é, os anjos se sentem, eu sinto o cheiro de Jesus, eu vou descer ali, sabe? Fruto é, eles sentem que eles são bem-vindos no lugar, santidade está no lugar, eles descem. Mas nenhuma dessas manifestações vão te fazer mais santo. Porque na hora que o próprio Deus confrontou eles lá embaixo, Ele convidou: vocês são uma nação santa, subam a montanha. Sabe o que eles falaram? Moisés, vai lá no nosso lugar. E nós não somos diferentes do povo de Israel. Nós queremos que profetas que falem aquilo que nós queremos. Até no mover de Deus nós queremos o mover. Mas a real mensagem de Deus te colocar na parede, te espremer, te matar e você se render, é mais profundo. Atos capítulo 2. De repente, fala comigo, de repente veio sobre eles um som e encheu toda a casa onde estavam assentados. Deixa esse texto aqui
conectado, você abra comigo lá. Vou abrir aqui separado aqui. Abra comigo em Hebreus capítulo 1, rapidinho. São dois textos semelhantes. Diz assim, Hebreus capítulo 1 diz, versículo 7. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Atos capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento. Então era uma manifestação de anjos, queridos, que estava acontecendo aqui. E ele diz: a casa foi cheia e viram línguas de fogo. Quer dizer, quanto aos anjos, fala comigo, quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões ou fogo. O que aconteceu em Atos foi que os céus se rasgaram e os anjos desceram. E a mesma coisa acontece hoje, só que numa dimensão muito menor do que eles experimentaram. Minha mensagem final para a gente liberar você, sabe qual é? Feche os seus olhos. Os anjos estão preparados para vir a hora que a gente se preparar para recebê-los. Mas o mais importante não é nada disso. O mais importante é o que aconteceu com eles depois. O que aconteceu com eles depois? O que aconteceu com os discípulos é que Pedro se levantou com uma voz. Ele foi encharcado com a mensagem. Ele foi batizado com óleo assim. Ele não foi só batizado com os moveres. No Atos capítulo 2, olha o que ele faz. Olha aqui, ouvindo essas palavras. Deixa eu ver o texto onde está. Versículo 14 diz: Pedro colocou-se de pé. Porque a mensagem agora não estava aqui. Os milagres, eles foram sendo preparados, sabe, eles foram se rendendo. Porque se o milagre tivesse realmente mudado a vida de Pedro, no capítulo 21, Jesus já havia sido ressuscitado. Mas ele encontrou Pedro pelado, nu, num barco, pescando. Então diga para o teu, milagres não transformam você. Pedro se colocou em pé, capítulo 14, versículo 14. Ele se colocou em pé com os 11. E aquilo que você, olha que interessante nesse versículo. No capítulo 21, se não me engano, é 21, que Pedro diz: eu vou pescar. Porque ele viu os milagres, ele viu a ressurreição, mas não havia sido encharcado com a mensagem. E no momento em que, no capítulo 21, Pedro, ele está encharcado somente com o seu medo, o que acontece com ele? Ele influencia os 11 para pescar junto com eles. Então, o que você, pastor, líder, vai fazer daqui para frente vai influenciar uma geração. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. No momento que você pisar aqui do lado de fora, se você sair focado nos milagres que aconteceram, você vai influenciar o povo para os milagres. Mas se você sair daqui encharcado com o milagre, com o óleo, mas carregado com uma mensagem, carregado com a porção de Deus, você vai sair daqui e você vai se transformar na voz de Deus. E aí você vai carregar aqueles que você influencia, a influência vai ser para você. É isso que Deus quer. Deus não quer que você simplesmente saia dessa conferência falando de milagres, falando somente da glória. Deus quer que você saia carregado pela glória. E ele influenciou homens judeus com todos os que habitai. Estes homens não estão embriagados como vós pensais. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias Deus vai derramar o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão.
e eu derramarei do meu espírito, e eles profetizarão. Farei maravilhas acima no céu. Agora eu quero que você, para a gente terminar mesmo, no capítulo 3. Abra comigo no capítulo 3. A gente vai fechar aqui. Agora não é aquele Pedro, não é aquele João que está lá em cima do barco, totalmente perdido, focado só na mensagem, focado só nos milagres. Não, agora eles carregam a mensagem. Essa é a dinâmica. Eu quero que você, o que eu estou ensinando para vocês aqui é uma dinâmica do reino. É como o reino funciona. Eles não focaram nos milagres. Eles focaram na mensagem, que eles foram encharcados. Fala comigo, encharcados. O coração deles foi encharcado com essa mensagem. E eles continuaram com a sua vida normal. Então, depois que eles foram encharcados com essa mensagem, eles continuaram com a sua vida normal. E ali Pedro e João já não eram mais os mesmos. Por quê? Porque agora não eram aqueles que estavam focados nos milagres, focados somente nas manifestações, focados na multiplicação dos pães, focados nos cegos enxergarem. Não! A mensagem do reino entrou no coração deles, e eles carregavam a glória, porque eles foram transformados de glória em glória, de glória em glória. Eles foram transformados, e ali quando eles foram transformados, eles pisaram no lugar. No capítulo 3, Pedro e João subiram juntos ao templo, e aí eles foram para o templo. E quando chegaram lá, alguém que era despercebido antes, alguém que ninguém havia visto antes, todos os dias eles estavam ali, mas ele não havia sido notado por ninguém. Ele não havia sido notado. De repente, quando você carrega a glória, aqueles que não são notados começam a ser notados. Ele diz assim: foi trazido ventre da sua mãe, os quais todos os dias colocavam na porta do templo chamada Formosa. Vendo Pedro e João que iam entrando do templo, pediu que dessem esmola. Pedro com João, pondo-se fixamente os olhos nele. Agora não. Levante as suas mãos assim. Quando você carrega a presença, essa é a dinâmica certa. Quando você carrega a presença, todos que estão passar pela sua vida, que antes não eram notados, começam a ser notados por Deus. Você vai caminhando, de repente vem uma luz sobre aqui, vem outra sobre aqui. Nós não estamos focados nos milagres, mas eles vão acontecer. Você está focado na glória. E de repente aquele coxo que estava todos os dias lá, nunca havia sido notado, totalmente coxo. Agora eu quero fazer um paralelo com a igreja. Quando uma pessoa carrega a glória, a igreja que está de joelhos trôpegos, a igreja que não está notada por Deus, é uma porta, é um portal para ser notada por Deus. E diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu carrego eu te dou. Sabe, eu não tenho talento, eu não sei montar plataforma, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei nada, eu não sei montar um evento desse, eu nem imagino o que eles passam, sabe, eu não sei fazer nada disso, mas uma coisa eu sei: eu saí dessa conferência encharcado pela glória, eu saí dessa conferência tomado pela presença de Deus. Eu caminhei e de repente alguém passa pelo meu caminho, uma igreja passa pelo meu caminho, e sabe, eu não estou preocupado em plataforma, não estou preocupado em cantar, em pregar, eu só estou preocupado em ir para o templo, só estou preocupado em fazer as coisas normais. E de repente a igreja passa na sua vida, pum, vem uma luz, e ali a luz aparece, e a glória de Deus cobre essa vida, e pum, ela nem estava esperando, a igreja estava morta, e de repente você se levanta como uma voz, e a igreja começa a respirar, e ele pega pela mão e fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho glória, eu carrego glória, eu carrego presença, eu carrego a glória. Não se foque, sabe, nos furacões, nos tornados. Foque na glória. Você não vai sair dessa conferência sem isso encharcar a sua cabeça. E por último ele diz: Pedro e João pedindo, olha
para nós. Ele não falou, olha para a sua doença. Ele não disse assim, que ele está tudo aqui, ó. É por isso que eu fico assim, às vezes eu não consigo entender como é que tem gente que fica batendo cabeça com Deus. Está tudo aqui, está tudo aqui. Ele disse assim, não fique olhando para a sua enfermidade, não fique olhando para esses furacões. Elias disse, olha, se você conseguir olhar para mim, sabe, Jesus falou assim, olha para mim, não olha a nuvem, não olha as manifestações, não olha os milagres, olha para mim. Ele falou assim, olha para mim, olha para mim, olha que aquilo que eu carrego, olha para a glória que foi encharcada dentro de mim, olha para mim. Você está entendendo, pastores? Deus quer você grávido, cheio da glória. E aqueles que foram passar pela sua vida, suas ovelhas vão ser impactadas sem você precisar fazer nada. Você não vai ter que provar para elas que você carrega, porque quem carrega algo não precisa provar nada para ninguém. Você vai estar grávido de algo. Aí você vai chegar lá na sua igreja, alguém chega para você, pastor, mas eu esperava que você voltasse lá da escola do clamor, eu esperava que você voltasse lá da conferência e fosse pregar aquela mensagem poderosa, falando que você é o cara, você agora carrega uma visão, agora você vai orar por todo mundo, os milagres vão acontecer, e você está olhando, você está calado, você não falou nada. Então eu vou dizer assim, eles vão ficar olhando, por que você não está falando nada? Quando de repente eles começam, opa! Lembra a visão que eu falei da Heidi Baker? Um anjo apareceu, Jesus apareceu dentro daquele carro, e eu estava lá, dentro daquele carro. Você estava lá também? Você estava no carro. Eu estava no carro, Jesus apareceu no carro. E o cara deu um grito, quem é esse homem vestido de branco aí? Aí sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ter as escamas dos seus olhos, vão cair. Elas vão olhar, pastor, você não está abrindo a sua boca, você não está falando que você é o apóstolo, você é o cara, você agora tem a visão, você é o cara, você não está falando nada disso. Eu não consigo falar, porque se eu falar eu perco glória. Se eu falar de mim, a glória vai embora. Eu prefiro ficar calado e ficar com a glória. Você quer me chamar de servo? Eu tenho a função apostólica, eu tenho a função pastoral, eu tenho a função de um apóstolo. Isso é bíblico. Mas me chama de servo inútil. A motivação de muitos desses apóstolos é orgulho. E ninguém divide glória com Deus. Feche os seus olhos. Meu Deus do céu. Sabe, Josué parou o tempo, não foi assim? Você crê? Feche os seus olhos, queridos. Feche os seus olhos. Eu quero que essa manhã, você já recebeu muito, eu sei que você já recebeu muito, mas eu quero que você seja encharcado com uma mensagem. Permanecer na glória. Permanecer na glória. Fique de pé no seu lugar. Levante as suas mãos. Espero que essa mensagem tenha te abençoado. Eu quero te ver daqui a um ano lá na Escola do Clamor, fazendo propaganda da Escola do Clamor. Quantos alunos nós temos na escola aqui? Eu quero te ver lá só por um motivo. Porque ali a gente vê juízes, pastores, apóstolos, bispos que passam por mim assim e ficam esperando. Alguns ficam esperando um reconhecimento, ou ficam esperando plataforma, e eu trato todo mundo igual.
Estou falando ao longo de, eu não estou falando dessa escola agora não. Estou falando ao longo de 28 anos, tá? São 28 anos. Eu aprendi que se eu fizer acepção de pessoas, a glória vai embora. Eu honro pessoas. A gente tem que honrar, mas fazer acepção não. Tiago é muito claro. Ele faz alusão à pomba descendo sobre Jesus, sim? É o Espírito Santo. Uma pomba, você faz qualquer coisa, ela vai embora, ela se afugenta. Então você precisa entender que o Espírito Santo é como uma pomba, que um pecado vai entristecer o Espírito, ele vai embora. Um pecado na sua vida, um pensamento impuro, algo que você faz afugenta o Espírito Santo. A minha preocupação Senhor, repousa sobre a minha cabeça e fica. E quando alguma coisa acontece fora, eu peço perdão, sangue de Jesus. Eu não sou perfeito, sou homem. E as nossas imperfeições, mas eu tenho uma coisa, minha esposa, a gente fez uma aliança há 26 anos atrás, 25 anos e meio atrás. Quando nós casamos, eu falei, olha, nós vamos resolver tudo no dia, tá? Tudo no dia. Não leva nem nada para o dia seguinte. Você pode brigar, pode falar o que você quiser. Eu e você. Mas vamos resolver tudo. Vamos dormir, sempre resolver tudo. Todos os casais, essa é outra administração. Todos os casais que deixam para depois coisas que querem resolver amanhã, acabam levando o quê? Amargura para o casamento. A mesma coisa com Deus. Resolva tudo hoje. E uma vez eu tive uma visão. E nessa visão eu vi assim a noiva entrando no altar e olhando para a direita assim, para ver se ainda tem algum noivo mais interessante que o noivo que está lá na frente. Eu fico pensando da noiva entrando e olhando assim, quem sabe ainda dá tempo de procurar alguém mais bonito que o cara lá na frente. Quem sabe ele é mais interessante, vai me dar algum bem, alguma coisa melhor, né? Assim somos nós como igreja, que ao longo da vida, o corredor é a vida, Jesus está na frente e nós somos a igreja. Quando você olha para a direita e fica vendo, será que dinheiro é mais bonito que ele? Será que fama vai me satisfazer mais que os olhos dele? Será que prazeres da carne, momentos de prazer vão trocar tudo que eu construí ao longo da vida? Como pode uma coisa dessa? Sabe como isso nunca vai acontecer na sua vida? Eu profetizo sobre isso. Nunca vai acontecer isso na sua vida. Sabe quando? Quando você nunca tirar os olhos dele. Vai aparecer gente mais bonita, vai aparecer fama, vai aparecer dinheiro, vai aparecer propostas, mas os seus olhos não tiram os olhos dele. Eu te garanto que tudo vai perder o sentido na sua vida. Você está entendendo? Vocês que estão de casa, não tem nada que se troca pelo amor. Se você está encharcado com a glória, se você é encharcado com amor, você vai levar a sério todas as alianças na sua vida. Você vai ter problemas, você vai ter dificuldade, mas Deus vai te levantar sempre, e os seus olhos vão sempre estar focados nele. Porque tudo perde o sentido quando os olhos seus não perdem o foco dos olhos do seu amado. Sabe, ao longo corredor do seu casamento é a sua vida, e ele está lá no final olhando para você. Ao direito você vai ver talvez pessoas mais bonitas, propostas melhores, nações mais interessantes para você morar. E Deus vai falar assim, é aqui que eu quero. Olha para ele. Essa conferência não podia terminar diferente. Eu sei que os redemoinhos estão por aí, pro lado de fora. Tá cheio de redemoinho. Vou pisar ali fora, vai ter uma multidão de redemoinho. Mas eu creio tanto na glória de Deus que quando a gente aponta para ele, ele puxa o evento de volta. Ele faz assim. Promessas. Vamos fazer um voto diante do Senhor. Feche os seus olhos. Faça um voto que você não vai se distrair com os redemoinhos.
Faça um voto que você não vai nem se distrair com as manifestações, mas que o seu coração vai estar focado nele.